Gente, vamos de República Velha, tá bom? Antes de eu começar a falar de República Velha, vamos só dar uma geral na história do Brasil para a gente entender onde a República se encaixa, né? E quais as divisões da República e tal. Então, assim, desde que Brasil é Brasil, na linha do tempo, vocês viram lá de 1500, né, até os dias de hoje e tal. A história política do Brasil ela é dividida em três períodos: colônia, Brasil colonial, império e república. A fase da república, que é a que a gente começa a estudar hoje, começa em 1889, finzinho do século XIX, e vai até os dias de hoje. Tudo bem? Então vocês viram lá, colônia de 1500 até 1822, período do Império 1822 até 1889, e agora de 1889 até os dias de hoje. Todo esse período, todo esse terceiro período a gente chama de república. Porém, essa república também é subdividida. Então vamos lá. Parte decoreba, né? Na verdade, vocês não precisam ficar decorando isso, mas é só para vocês se localizarem no tempo. De 1889 até 1930, República Velha ou Primeira República. De 1930 até 1945, era Vargas. De 1945 até 1964, República Populista. De 1964 até 1985, período militar. De 1985 até os dias de hoje, República Nova, Novíssima República, redemocratização, são vários nomes aí, né? Depende do autor que escreve sobre, ele trata a sua maneira, mas basicamente são esses termos que aparecem. Tá, então a República. Agora, vamos começar com a República Velha. A República é proclamada lá no dia 15 de novembro de 1889. Estou cheio das datas hoje, né? Mas assim, vamos para o que interessa, né? Para eu falar da República no Brasil, eu preciso voltar um pouquinho para conectar, né, as informações, para conectar o que estava acontecendo antes com o que vai acontecer agora, com o que eu vou falar na República Velha. Ou seja, vamos falar um pouquinho dos antecedentes, o que estava acontecendo antes. Quais são os antecedentes imediatos? Quais são os antecedentes próximos ali da República Velha? Tá, a gente pode pensar socialmente, economicamente ou politicamente. Economicamente, vocês viram, o século XIX é o século do café. O café é a monocultura do café. O café sustenta a economia brasileira durante o segundo reinado e agora virando para a República, não é? Lembra que esse café era produzido principalmente no interior de São Paulo, oeste paulista, sul de Minas Gerais, né? Rio de Janeiro e tal. E esse café todo, ele era escoado, né, através de trens. Lembra dos trens que vinham da Inglaterra, né? Então os trens atravessavam o estado de São Paulo inteiro, por exemplo, chegavam na serra do mar, desciam para ir seguir em direção aos portos para aquele café ser exportado. Lembra? Monocultura, exportação. Muito bem. Essa característica de, no final do Império, o café puxar a economia do Brasil, fez com que o Brasil crescesse economicamente. Paralelamente ao café, outras situações econômicas foram surgindo. Porque, veja bem, você está lá em Araraquara, lá em Araçatuba, Itu, sei lá, um exemplo.
produzindo café. E o trem para ali na estação ferroviária para recolher o café, o produto. Aquelas pessoas que vivem ali nessas cidades que eu dei de exemplo, elas precisam comer, elas precisam beber, elas precisam se alimentar, elas precisam divulgar a sua fé, elas precisam cortar o cabelo, elas precisam comprar roupas, elas precisam sobreviver. Quer dizer então que o que move a economia é o café. Porém, temos padeiros, sapateiros, temos os padres, não é? Temos os pequenos restaurantes, bares, botecos, casas de vinho, de queijo, enfim, um pequeno comércio ali em torno daquela cidade que funciona por causa do café. É isso que eu estou dizendo, que o café ele puxa a economia. Mas é claro que esses outros pequenos comerciantes, trabalhadores, agricultores, muitas vezes, eles começam a crescer também, junto com o café, junto com o Brasil. A longo prazo, quando chegar lá na República, digamos que o Brasil cresceu. O império é uma roupa que não serve mais. O Brasil precisa de uma roupa nova, que é aquilo que metaforicamente, né, através da ideia da roupa, a gente chama de república. Você percebe como o café tem uma importância grande para a gente mudar para a questão política da república? Porque ele moveu a sociedade, ele moveu a economia e ele, portanto, moveu a política. Passamos do império para a república, porque o Brasil cresceu economicamente, porque o Brasil cresceu socialmente. Lembra? Vieram imigrantes italianos para cá, alguns aceitavam, né, os abusos do poder, outros nem tanto, a sociedade fica mais complexa. Os escravos deixam de ser escravos, a longo prazo isso também vai mudar de conotação. Isso tudo no finzinho do Império virando para a República. O Brasil está com uma cara nova. O Império não encaixa mais. Portanto, Dom Pedro II, imperador do Brasil, começa a sofrer pressão e vai embora. E o Deodoro da Fonseca declara a República, proclama a República, através de um golpe. 15 de novembro de 1889. Deodoro da Fonseca se torna o primeiro presidente da República Brasileira. Marechal Deodoro da Fonseca. O próximo vai ser Marechal Floriano Peixoto. Ou seja, são militares tomando o poder através de um governo provisório. Por que provisório? Antes seguimos determinadas regras do Império. E agora? Precisamos nos organizar. Portanto, provisoriamente, eles pensam em novas leis. Por isso é chamado de governo provisório. E nesse governo provisório, a principal medida foi criar uma nova lei para a nova situação, que é a República. A Constituição de 1891. 2 anos depois de proclamada a República, ao longo desses 2 anos, eles ficaram escrevendo a Constituição de 1891. Qual tinha sido a anterior mesmo? Lembra lá a nossa primeira Constituição do Dom Pedro, que impôs, ele outorgou, lembra? Outorgar quer dizer impor, ele impôs, ele era filho de rei absolutista, ele pensava como um rei absolutista. Vocês viram o quanto ele era autoritário e arbitrário, né? Ele não aguentou a pressão e abdicou, mas enfim, lá em termos de lei, ele impôs a lei. É a primeira Constituição do Brasil. A segunda Constituição do Brasil é essa daqui da República. Ela não foi imposta, ela foi discutida, debatida. Então, peraí, se imposto é outorgado, debatido é, discutido é, promulgado. Com L, tá? Promulgado. Eis a Constituição, discutida entre os donos do poder. E o que ela estabelecia, essa Constituição? Ela estabelecia a divisão do poder em 3,
executivo, legislativo, judiciário, conforme vocês já estudaram, né? No Montesquieu, lá no Iluminismo, né? Vocês viram lá as divisões, o nível municipal, estadual, federal, composta por prefeitos, governadores, presidente, vereadores, deputados estaduais e federais, juízes, advogados, ministros, promotores, auxiliares de promotoria, enfim. Toda essa galera, todo esse pessoal participando da questão política no Brasil, garantido pela Constituição, executivo, legislativo e judiciário. O Brasil passa a ser pensado nessa Constituição também como uma república federativa. Peraí, vamos pensar essas palavras, que há muito tempo a gente viu uma delas, a república. A primeira vez que a gente fala de república ao longo da história é lá na Grécia, lá na Roma antiga. Os romanos criaram a república. Lembra, os romanos lá antes de Cristo, eles falavam latim, e em latim, república quer dizer res publica. Res é coisa. A res pública lá dos romanos é a coisa pública. Traz isso aqui centenas, milhares de anos depois. O Brasil instala uma república, uma coisa pública. Coisa pública? Será que vai ser pública mesmo? Vai ter participação de mulheres, de analfabetos, dos mais pobres? Vamos ver o que a gente vai estudar aqui. Mas, enfim, o que fica estabelecido na Constituição, teoricamente, é que somos uma república. E lembra, uma república federativa. O que significa ser federativo? Federativo quer dizer que o país é dividido em federações. Na época era chamado de províncias. Hoje a gente chama de estados. Estado de São Paulo, estado do Pernambuco, estado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul. As antigas províncias, as antigas federações. E essas federações, elas têm uma certa autonomia, uma certa liberdade. Elas podem, por exemplo, ter a liberdade de tomar dinheiro emprestado de outro país. Tudo bem? Então, basicamente, é isso. O que mais que é isso em relação ao federalismo, né? Ao federativo. O que mais que a Constituição propunha, né? A Constituição, ela propunha o voto universal. Antigamente não era universal. Voto universal é quando todos votam. Antigamente, antes dessa Constituição, né? Quem votava era só quem tinha dinheiro, lembra? Era o voto censitário. Lembra do voto censitário? Lá da Constituição da Mandioca, o voto censitário. Pois bem, mas agora não. Agora o voto é universal. Aí você pensa, então quer dizer que o universo, né, todas as pessoas votam? Quase. Mulheres não votam, mendigos não votam, analfabetos não votam. Isso é bom? Isso é mal? Bom, demos um passo em relação ao período imperial. Tudo bem, gente? Mas história vai acontecer em relação à questão do voto daqui para frente. Quando eu me refiro ao voto aberto, eu estou dizendo assim, ele é o contrário do secreto, né? O voto aberto, as pessoas elas eram obrigadas a entrarem ali numa cabaninha e dizer, eu voto no fulano de tal. Será que acontecia perseguições por causa disso? Será que não? Pois bem, a gente vai estudar isso, tá bom? Mas assim, então, para a gente fechar essa aula aqui, né? Antecedentes econômicos da época do Império, café. Antecedentes políticos, o próprio Império. Antecedentes sociais, uma sociedade que cresce. Tudo isso conectado com um Brasil crescendo, né? Faz com que
a república seja instaurada aqui no país, né? E, portanto, de uma forma provisória, até 1891, uma Constituição foi escrita. A primeira Constituição da República, a segunda Constituição do Brasil. Nesse caso, promulgada, discutida, defendendo o executivo, o legislativo, o judiciário, uma república federativa, com voto universal, tudo bem? Com seus limites, mas enfim, seguimos. Beleza, gente? Valeu!